pessoal! A gente vai resolver agora o primeiro exercício sobre energia cinética, né? Energia cinética é aquela energia que os corpos que estão em movimento, ou seja, que tem velocidade, possuem. Todo corpo que tem velocidade tem energia cinética, né? E a relação matemática que descreve a energia cinética é essa aqui, ó, meio de mv². Ou seja, para determinar a energia cinética de um corpo, a gente precisa saber da massa desse corpo e saber a velocidade desse corpo também. Esse exercício aqui é um exercício do Halliday, ok? E ele nos diz o seguinte. Em 1896, no Texas, William Crush posicionou duas locomotivas em extremidades opostas de uma linha férrea com 6,4 km de extensão, acendeu as caldeiras, amarrou os aceleradores para que permanecessem acionados e fez com que as locomotivas sofressem uma colisão frontal em alta velocidade diante de 30 mil espectadores. Centenas de pessoas foram feridas pelos destroços, várias pessoas morreram. Então, o que está acontecendo aqui na nossa situação problema? Nós temos uma locomotiva aqui se deslocando da esquerda para a direita e a outra locomotiva se deslocando da direita para a esquerda e elas estão sobre o mesmo trilho, ou seja, elas vão se chocar frontalmente. Aqui o exercício me diz que os trilhos têm 6,4 km, ou seja, quando a locomotiva 1 andar metade, 3,2, e a locomotiva 2 andar a outra metade, elas se chocam e explodem. Ok? Isso que está acontecendo nesse exercício. O exercício nos dá o peso das locomotivas. Ele diz que a locomotiva 1 e a locomotiva 2 pesam 1,2 vezes 10 a sexta newtons. Então, ele me dá peso e não massa. E me diz que a aceleração dessas locomotivas é de 0,26 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tem uma locomotiva acelerando da esquerda para a direita, a outra da direita para a esquerda. Então, eu coloquei que o módulo dessas acelerações é 0,26. Beleza? Bom, aí o exercício me diz qual a energia cinética das duas locomotivas imediatamente antes da colisão. Ou seja, com quanto de energia cada uma delas estava imediatamente antes de se chocar. As duas se deslocaram 3,2 km e imediatamente antes, quanto de energia nós tínhamos? Qual a energia total? Ou seja, energia cinética total, eu quero saber a soma da energia cinética da locomotiva 1 com a energia cinética da locomotiva 2, ok? Então, a gente precisa determinar duas coisas antes de determinar energia cinética. Preciso saber a massa dessas locomotivas e preciso saber a velocidade com que essas locomotivas estavam se deslocando, ok? Lembrando que essas locomotivas partiram do repouso, ok? Elas estavam paradas e foram aceleradas a uma taxa de 0,26 metros por segundo ao quadrado. Então, eu quero saber com que velocidade elas chegaram nesse ponto aqui, ok? Então, eu já vou deixar anotado aqui que a velocidade inicial das locomotivas era 0, ok? Então, primeiro passo, vamos determinar a massa. Como eu sei que a massa da locomotiva 1 é igual à massa da locomotiva 2, eu nem preciso chamar de M1 e M2, porque vai ser a mesma massa. E eu só sei que é a mesma massa porque o exercício me diz que elas têm o mesmo peso. Se elas têm o mesmo peso e a aceleração gravitacional que age sobre as duas é a mesma, a massa tem que ser igual. Então, nós temos que peso é mg, massa vezes aceleração gravitacional. Então, a massa vai ser peso dividido pela aceleração gravitacional. Então, vamos só substituir os valores. O peso, 1,2 vezes 10 a sexta. E a aceleração gravitacional, 9,81, como sempre. Então, nós chegamos a uma massa de 1,22 vezes 10 a quinta newtons. Opa! Massa em newtons, professora? Quilogramas, né?
Eu sei que é quilogramas porque estou trabalhando com unidades do Sistema Internacional. O peso, né, a força-peso está em newtons e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, a minha massa obrigatoriamente tem que ser em quilogramas, ok? Bom, sabemos a massa. Vamos determinar a velocidade. Aqui eu também não preciso chamar de V1 e de V2, calcular as duas velocidades, né? Porque eu sei que se elas se deslocam o mesmo tanto e elas percorrem, né, esses 3,2 km com a mesma aceleração e as duas partiram do repouso, quer dizer que a velocidade final delas nesse ponto de encontro aqui vai ser a mesma, né? E para determinar V, a gente vai usar Torricelli, lembra? Velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔX. Então, a gente sabe que, como essa rodovia tem 6,4 km, né, 6.400 metros, quer dizer que até a colisão, cada uma delas andou metade, 3,2 km, né, ou 3.200 metros. E sabemos que elas partiram do repouso. Então, eu tenho que V é igual raiz de 2 vezes o módulo da aceleração, 0,26, vezes ΔX, que aqui é 3,2 quilômetros, né? Não se esqueçam de passar de quilômetros para metros, ok? Vou resolver aqui rapidinho na calculadora. 2 vezes 0,26 vezes 3,2 vezes 10 ao cubo, raiz. A velocidade final delas é de 40,8 metros por segundo. Ou seja, no instante em que elas se chocaram, elas tinham uma velocidade de 40,8 metros por segundo cada uma. Ok? Então, se eu já tenho massa e já tenho velocidade, eu já consigo calcular a energia cinética. Então, vamos a isso. Vou apagar aqui para a gente montar o nosso terceiro e último passo. Certo? Vamos calcular então, para finalizar o exercício, a energia cinética total, né? Que a gente já viu que nada mais é do que a energia cinética da locomotiva 1 mais a energia cinética da locomotiva 2. Então, nós temos o seguinte aqui. Energia cinética da locomotiva 1, meio de mv². Tá? A massa da locomotiva, a velocidade da locomotiva. Mais meio de mv² da locomotiva 2, porque elas têm as mesmas massas e a mesma velocidade. Né? Meio mais meio, isso aqui sobra 1 inteiro, né? Então, a energia cinética total vai ser a massa, 1,22 vezes 10 à quinta, que a gente acabou de calcular, né? Vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade a gente também acabou de calcular, 40,8 ao quadrado. Ok? Vamos fazer isso aqui na calculadora de novo. 40,8 ao quadrado, vezes 1,22, vezes 10 à quinta. Então, nós temos aqui... Opa! Pode ser, deixa eu ver, 3, 4, 5... 2,03 vezes 10... Ô, gente, esqueci de elevar ao quadrado, peraí. Aí não vai dar, né? 40,8 ao quadrado vezes 1,22 vezes 10. Opa, a quinta. Isso. 368. 2,03 vezes 10 a oitava joules. Isso. 368. Isso mesmo.
Beleza? Então percebam, é uma energia muito grande. Muito, é muita coisa. 10 à oitava, gente, é muita coisa. 10 à sexta é 1 milhão. Né? Então aqui é 100 vezes mais que 1 milhão vezes 2 ainda. Né? Então é muita energia. Por isso que tantas pessoas ficaram feridas, né? Algumas pessoas morreram ali, porque quando essas locomotivas se chocaram, né, com uma energia dessa, né, cada locomotiva aqui tinha 1 vezes 10 à oitava joules, imagina a explosão que isso causou. Né? Imagina o tanto de estilhaço de locomotiva que voou, imagina a barulheira que foi. Então é muita energia envolvida. Okay? Isso aqui é uma energia, por exemplo, dissipada pela explosão de uma bomba atômica, para vocês terem ideia. Então foi muita energia envolvida mesmo, beleza? Já já voltamos para o exercício 2.